Gente, bom dia. Hoje é dia 15 de outubro, hoje é quarta-feira. E quarta-feira você sabe que é o dia do momento reflexão. Hoje eu quero ler um texto para o nosso momento reflexão no Evangelho de Lucas, capítulo 9, o verso 62. Jesus respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Quem olha para trás não está apto para o reino de Deus. Essa é uma das declarações mais desafiadoras de Jesus sobre o discipulado, e não somente sobre o discipulado, mas sobre a fidelidade ao discipulado. Porque esse versículo, ele nos fala sobre o compromisso, e não um compromisso qualquer, mas um compromisso total com Cristo. Portanto, vai exigir de mim, de você, que a gente tenha um posicionamento de olhar para Ele, caminhar com Ele, sem reservas e sem olhar para o passado. E é interessante essa figura do olhar para o passado, porque quando eu olho para o passado, os meus olhos não estão firmes no chamado. O chamado para seguir Jesus, ele é uma decisão. Jesus ele está ensinando sobre o preço de segui-lo. Muitos querem o reino, só que muitos que querem o reino, eles ainda olham para trás. Eles olham para o conforto, eles olham para o passado, eles olham para os velhos hábitos. E o que Jesus está afirmando, de forma muito clara, de uma forma muito esclarecedora, que quando alguém lança a mão do arado, ele está assumindo uma tarefa de plantio e de propósito. Logo, olhar para trás significa literalmente perder o foco e ficar desalinhado em relação à direção que Jesus ele nos propôs. Não se pode arar olhando para trás, porque aí o sulco, se torna torto. Para quem conhece um pouquinho disso, na verdade eu conheço só de leitura. Você tem que ficar firme ali, olhando para frente, para que tudo que você faça na direção certa, numa direção correta. Portanto, seguir a Cristo exige decisão. O discipulado não combina com indecisão, nem com saudade da velha vida. E qual é o perigo de olhar para trás? Olhar para trás é reviver aquilo do que Deus já nos libertou, ou seja, do pecado, da vida antiga, da vida sem propósito. É o que aconteceu com a mulher de Ló, lá no capítulo 19 do livro de Gênesis. Ela olhou para trás e ela acabou perdendo o futuro que Deus tinha preparado para ela. E Jesus usa essa figura, ao meu entender, para dizer que quem quer o reino precisa seguir olhando para frente, com os olhos fixos no propósito eterno. Não dá para olhar para trás. Alguém disse que o passado é uma sala de aula, não uma casa para se habitar, para morar. Portanto, eu e você precisamos aprender a deixar o passado no lugar certo. A gente deve arrepender-se daquilo que foi. O que Jesus está nos ensinando é que eu e você precisamos deixar o passado no lugar certo. Que nós precisamos nos arrepender daquilo que nós fomos, daquilo que nós fizemos, daquilo que nós praticamos, mas que a gente precisa prosseguir para aquilo que Deus nos chama a fazer. Jesus ele não deseja seguidores parciais. Ele quer seguidores e discípulos que tenham um comprometimento total, discípulos comprometidos de verdade. Portanto, olhar para trás só revela uma coisa, revela que eu e você temos um coração dividido e o reino de Deus exige entrega completa, não dá para olhar para trás. O arado ele representa trabalho, o arado ele representa esforço, o arado representa constância. E o agricultor que para de arar, ele nunca colherá. Seguir a Cristo é caminhar com fé, mesmo quando tudo parece estranho. É olhar para frente, mesmo quando o campo, no caso, usando a metáfora do agricultor, parece estar duro,
parece ser um campo e um terreno não favorável. Portanto, eu e você precisamos perseverar. Perseverar mesmo que o terreno da vida seja difícil. Temos que continuar arando, confiando que Deus nos dará ou dará o fruto no tempo certo. E aí eu me lembro de algumas afirmações. Paulo, por exemplo, dizendo: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Por exemplo, o escritor de Hebreus que diz: o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. E o próprio Jesus, quando ele disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, Jesus, ele nos chama para uma vida de foco, uma vida de fidelidade, uma vida de fé. O verdadeiro discípulo não olha para trás com saudade do que ficou, mas com esperança daquilo que virá lá na frente. Olhar para Cristo é manter os olhos no alto, na eternidade e no propósito que Ele colocou diante de nós. A minha oração é que a gente aprenda a olhar assim, que o Senhor Jesus nos ajude a não olhar para trás e que Ele nos dê força para seguir firme no caminho dEle, mesmo quando o arado for pesado, e que jamais a gente deseje aquilo que nós deixamos para trás, mas que a gente avance com os olhos fixos nele, para Ele, por Ele, porque Ele é autor e consumador da nossa fé. É o que eu tenho a dizer para você hoje. Esse foi o nosso momento de reflexão. Beijo no teu coração. Deus te abençoe. Amém e amém.